Shalom, todos vocês aqui do canal Vagão Souzo. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a Santa Palavra com vocês. Seja bem-vindo ao meu canal, um canal onde está liberando palavras, adorações ao Senhor. Você é mais do que bem-vindo aqui. Hoje quero liberar uma palavra para você, continuação, da palavra anterior. Se você não viu ainda a palavra anterior, vai aí no feed aí, você vai ver a palavra. Ontem foi Atos 3. Hoje eu vou dar continuidade no sentido de ser Atos 4. Está dentro do meu devocional. E hoje eu vou fazer de uma maneira diferente, da forma que o Senhor me conduziu para fazer. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. Você ora comigo? Você aí na sua casa, no seu trabalho, você aí está dentro do carro, ouça essa oração, ore pelo Espírito e peça com que o Senhor fale ao seu coração nesse dia chamado hoje, 21/4/2026, nessa terça-feira. Amém? Vamos lá? Senhor, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Obrigado por essa terça-feira, obrigado por mais um dia, obrigado por falar comigo aqui algumas horas antes, obrigado por ser um Deus tão gentil, um Deus tão generoso, um Deus tão paciente, um Deus tão amoroso com nossas vidas. Obrigado por nunca ter deixado faltar nada, obrigado pela oportunidade de abrir os nossos olhos hoje, mais uma vez, estarmos vivos, estarmos aqui, bendizendo Teu santo nome. Eu oro agora pela vida de cada pessoa que está me ouvindo, que vai me ver, que vai ouvir essa palavra. Que essa palavra penetre no coração delas, assim como penetrou no meu aqui, Jesus. Assim como o Senhor falou fortemente ao meu coração, lendo essa palavra. Que o Senhor toque cada coração, que do menor ao maior sejam tocados, edificados. Nunca foi sobre nós, Jesus, é tudo sobre o Senhor. O Senhor é o centro de tudo e será eternamente. Nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e nós centralizamos o Senhor aqui agora, nesse período da palavra e durante todo o nosso dia. Seja conosco, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero ler a palavra. Eu vou ler a Santa Escritura. E através da leitura o Senhor vai falar com você. Eu não vou trazer ponto 1, ponto 2, ponto 3, A, B, C. Não vou. Eu vou ler a palavra. E através da leitura da palavra o Senhor fale ao seu coração. Amém? Vamos lá então, Atos 4, se você pode, toma posse da sua Bíblia aí, e abre a sua Bíblia em Atos 4, eu estou lendo na versão A Mensagem. Então se você tiver uma outra versão e achar diferente, é porque a minha Bíblia está na versão A Mensagem, muito boa, super indico. E diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram, indignados com o fato de que aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde da noite. Mas essa altura, muitos que tinham ouvido a mensagem haviam crido. Cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote principal, Anás, e os demais, Caifás, João Alexandre, enfim,
Todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram. Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheios do Espírito Santo, Pedro respondeu: governantes e líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento hoje por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa dessa cura, vou ser bem claro com vocês. Não temos nada a esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos. Pelo nome dele, este homem está na presença de vocês, saudável e curado. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram, que agora é a principal. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o de Jesus. Eles não conseguiam desviar os olhos de Pedro e João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isso é, sem formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus, mas com os homens diante dele de pé e curado, o que podiam argumentar? Eles os mandaram sair da sala por um instante, para que pudessem elaborar uma estratégia. Disseram: o que vamos fazer com esses homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre e que eles estão por trás disso. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los para que eles não mencionem o nome de Jesus a mais ninguém. Eles os chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menções ao nome de Jesus, nem ensinar em seu nome. Mas Pedro e João reagiram: decidam, senhores, se é justo aos olhos de Deus ouvir a ele ou a vocês. Nós não temos dúvida, não podemos nos calar a respeito do que vimos e do que ouvimos. Os líderes religiosos fizeram mais ameaças, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada podia provar que justificasse a prisão. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido e, sem dúvida, iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos de idade. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela harmonia em oração. Deus forte, que fizesse os céus, a terra e o mar e tudo que há nela. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus se rebelam contra o Messias, pois de fato eles se reuniram, Herodes, Pôncio e Pilatos, com as nações e os povos, até mesmo Israel, nessa cidade para planejar contra o seu filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaborastes há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida dessas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar a tua mensagem.
estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Foram cheios do Espírito Santo. Continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade, nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu, isso é de ninguém mais. Eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus, e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía, trouxe o dinheiro e entregou como oferta aos apóstolos. E eu finalizo a minha leitura aqui agora. E que essa palavra, que assim como Pedro e João, cheios de coragem, cheios de ousadia, unidos, orando ao Senhor, aquele lugar tremeu porque recebeu a presença do Espírito Santo. Que você agora na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, receba o Espírito Santo. Que essa palavra penetre o seu coração. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui eu só li a palavra de Deus para vocês hoje. E que essa palavra toque no coração de vocês assim como tocou o meu. Inflame o coração de vocês assim como inflamou o meu. E que esse dia, que essa terça, seja uma terça-feira abençoada em sua vida, em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui, no mesmo horário, compartilhando a palavra do Senhor. E que Ele te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te prospere. O shalom de Deus chegue em sua vida. A paz, proteção, chegue sobre sua casa, sobre sua família, sobre tudo aquilo que você colocar a planta dos seus pés e suas mãos. No nome de Jesus. Amém. O fim.